Olá, meu nome é Daniele Garcia. A professora Lúcia nos propôs esse desafio, né, de participar virtualmente da vida de vocês, da vida acadêmica de vocês. Não é uma coisa que eu faço inédita na minha vida, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu já faço esse tipo de conteúdo a respeito de acústica. E eu sou arquiteta, assim como vocês serão. E me formei em arquitetura, depois fui fazer um mestrado em acústica, um mestrado em estruturas metálicas, com um foco na acústica, e fui acabando indo para esse lado. E eu vou falar para vocês hoje a questão das soluções acústicas que são integradas ao projeto de arquitetura, porque eu acho muito importante a gente pensar em acústica ao longo do projeto. Eu vejo a acústica como uma especialidade da arquitetura, mas eu também vejo que o arquiteto, no seu dia a dia de fazer projetos, ele consegue incluir muita coisa relacionada a minimizar o impacto do ruído e a melhoria do conforto acústico. Eu trabalhava como professora, né? Acabei entrando muito nessa área porque eu dava aula também de acústica, assim como os professores do laboratório de conforto aí. E depois eu parei de lecionar e montei um escritório que hoje só trabalho com projetos de acústica. Vou antes fazer um desafio para vocês. Como eu não vou ver as caras das pessoas que estão me assistindo, né? Eu estaria presente com vocês. Eu vou propor o desafio de que vocês tirem uma foto suas assistindo a aula e marquem lá no Instagram da Sense para eu poder ver os meus interlocutores. E outra coisa é assistir essa aula com um fone de ouvido. Então dá um pause aí, coloca o fone de ouvido, porque além das informações visuais, nós vamos ter várias informações auditivas. O meu escritório, ele só trabalha com projetos de acústica, a Ciência, Acústica e Arquitetura, e eu trabalho há mais de 15 anos, eu, Daniele, com projetos que envolvem teatros, auditórios, igrejas, sempre tentando resolver problemas. Eu falo que a arquitetura ela é a arte de antever e solucionar problemas. E eu escolhi antever os problemas da parte do ruído e do som, né? A minha formação veio com mestrado, não foi uma formação específica em acústica, mas por 13 anos dando aula de acústica, isso foi completando essa formação. É uma área muito interessante, quem se interessar mais, eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia. Por que acústica? Né? A gente está o tempo inteiro exposto ao ruído. Não existe nenhum momento da sua vida que você está num silêncio absoluto. Tudo que envolve o seu dia a dia tem a ver com o ruído, tem a ver com o incômodo, que muda a sua sensação de conforto sem você nem perceber. Né? Então, a gente pode estar em qualquer lugar do seu dia a dia que existe uma questão sonora, que é uma paisagem que move a sua vida. Além dessas paisagens mudarem o seu humor, mudarem o seu bem-estar, até te provocar problemas de saúde, né? Existem estudos relacionados com isso, elas também te trazem memórias auditivas. Então, quando vocês escutam essa música, muitas pessoas, principalmente os pais, né, vão se lembrar dos momentos em que assistiam ao Ayrton Senna no domingo de manhã, e isso tinha uma emoção de ver o Senna ganhando. Então, a música, o som daquele momento, ele te remete a uma memória. Então, a paisagem sonora é uma questão muito forte na vida da gente. A gente não percebe. Ela é muito intuitiva, né? Ela é subjetiva, mas nós, como profissionais da área de acústica, a gente consegue manipular isso. E eu vou mostrar isso para vocês. O som, ele é onda sonora, vocês vão ter outras aulas que vão falar disso aí, né? Ele é onda mecânica e a gente consegue manipular essa onda. Como que a gente manipula? Eu não consigo ver, eu não consigo pegar a onda, mas eu consigo manipular ela. Eu consigo direcionar, né? Aqui a gente tem a concha acústica do Niemeyer lá na sede do Exército, em Brasília, onde essa concha direciona o som para as pessoas que ficam debaixo dela através de formas rígidas, lisas, e formas côncavas que fazem com que esse som seja projetado para um ponto específico. Eu consigo amplificar, quando eu direciono várias ondas para o mesmo ponto, eu estou amplificando. Eu consigo isolar o som, né? Eu tenho uma situação aqui, tem uma imagem de uma boate, que é um projeto que eu fiz,
que o som que estava ali dentro tinha que ficar contido dentro desse ambiente. Então, a gente trabalha com o isolamento. É uma outra forma de tratar a questão sonora, a questão do ruído. Eu consigo absorver o som, né? Fazer com que o som dentro de um ambiente tenha inteligibilidade, seja nítido, a pessoa consiga ouvir quem está falando, a mensagem consiga ser bem transmitida, né? Isso é muito comum em igrejas, né? A gente vê que as igrejas, elas não têm essa preocupação inicial e acabam nos procurando pelo problema e não pela prevenção, né? Então, você está numa igreja assistindo um culto, né? O pastor, quando ele tem uma fala que muda, não é como o rito da igreja católica que ele é repetitivo, a pessoa tem que entender o que ele está falando. Se ela não entende, ela não tem paciência de ficar ali. Então a gente controla esse som ali através da absorção, que é diferente do isolamento. Esse mesmo exemplo é legal porque, pensando na igreja e um vizinho que está incomodado com o ruído da igreja, a gente está tratando o isolamento, a gente não está tratando o controle e a qualidade do som da pessoa que está falando para os outros serem ouvidos. E aí, para esse caso da inteligibilidade, são materiais de absorção, que são materiais macios, né? Macios mesmo, olha aqui. Materiais que vão fazer com que essa onda sonora venha, incida, diminua essa pressão e ela volte com menos força. Então, é isso que a gente trabalha. E difundir o som. Então, existem situações onde eu preciso fazer com que o ambiente inteiro perceba esse som de uma maneira uniforme. Uma orquestra, por exemplo, eu preciso misturar esses instrumentos, eu preciso difundir esse som de cada instrumento e fazer com que ele torne um uníssono, né? Ele torne um conjunto. Tem um cara que chama Julian Treasury, ele tem uma fala muito contundente, muito interessante, que é: por que os arquitetos não precisam usar os ouvidos? Ele fala que os arquitetos não usam os ouvidos, porque o arquiteto está muito focado na questão visual. E por estar focado na questão visual, ele cria ambientes sonoros incontroláveis, ele não consegue controlar isso. Esse Julian Treasury, ele é presidente de uma agência que aconselha empresas relacionadas com questão sonora. Então, o que ele faz? Ele faz com que as pessoas valorizem marcas, valorizem objetos a partir do som, trazendo essas memórias auditivas, melhorando esses espaços. E ele fala muito, critica muito os arquitetos, falando que o arquiteto precisa usar o ouvido para projetar, que o arquiteto usa muito a parte visual, mas a parte auditiva ela fica atrofiada, né? E todas os nossos sentidos devem ser ativados enquanto a gente projeta, né? A audição é uma delas, a visão é outra, o tato, né? A textura das coisas. Então, o arquiteto ele tem que trabalhar com os sentidos, ele tem que entender que esses sentidos eles causam sensações nas pessoas. E em toda situação que a gente está exposto ao ruído, a gente tem como controlar isso e tem situações para entender qual é o tipo de problema e como a gente trata esse problema. Então, aqui a gente tem uma imagem muito comum, uma imagem das cidades, né? Um prédio, um edifício residencial, por exemplo, dentro de uma rua muito movimentada, que vai gerar um ruído exagerado, ele vai ser aumentado por conta da volumetria que a gente tem da rua, né? O som que está sendo gerado ali pelos veículos, ele vai começar a refletir nos prédios que estão dos dois lados da rua e vai aumentar, vai amplificar. E aí eu tenho uma outra situação, né? Tem aqui, ó, esse mesmo prédio, ele pode estar sendo ocupado por andares residenciais em cima, mas a parte de baixo comercial, um restaurante, por exemplo. Além desse ruído de fora, que se ele entrar ali dentro, ele vai gerar um incômodo, as pessoas vão ficar incomodadas, porque tem muito ruído de fundo, muito barulho de ônibus, de caminhão ali, tem a questão da reverberação. Então, dependendo dos materiais que são usados nesse restaurante, materiais de acabamento, a reverberação é tão grande que com 3 pessoas ali parece que tem 10 pessoas, porque esse som vai sendo refletido, vai sendo multiplicado. Isso a gente trata com materiais de absorção, né? Materiais que sejam porosos ou fibrosos, como esse aqui, ó. Esse aqui é uma lã de PET, lã de resíduo de garrafa PET. E aí ele vai trabalhar da forma como está ali na imagem em azul. Né? O som vai bater, vai encontrar essa superfície macia e aí ela vai amortecer o som, ele vai voltar com menos intensidade. Isso reduz a reverberação, reduz esse ruído de fundo, aumenta o conforto de quem está ali dentro.
consegue conversar sem ter que ficar gritando, né? Como eu falei da questão da arquitetura residencial, que é o que todo arquiteto passa por algum momento da vida dele, ele pode até se especializar numa arquitetura comercial, mas ele sempre vai lidar com essa questão da residência, né? Hoje existe uma norma, né, que é a norma de desempenho, que trata de vários quesitos de estanqueidade, estrutural, habitabilidade. Dentro da habitabilidade a gente tem a questão do conforto acústico. E o conforto acústico, ele está ali, ele tem um certo destaque dentro da norma de desempenho, porque os edifícios, eles não são construídos de maneira que atendam a norma de desempenho. Então, o que eu estou querendo dizer? Se as construtoras continuarem construindo com os mesmos padrões que eles têm, eles não conseguem o isolamento mínimo que a norma de desempenho exige. Se os arquitetos não projetarem pensando em layouts que ajudam a minimizar a questão das interferências sonoras, eles não vão atender a norma de desempenho. E aí as soluções para atendimento da norma de desempenho, ela vai onerar o custo daquele empreendimento. Vou mostrar para vocês mais um pouco sobre isso. Então a gente tem, existem na norma de desempenho valores especificados para cada tipo de situação. Então, em fachadas, a gente tem a exigência de isolamento de 30 decibéis quando eu estou exposto numa rua muito movimentada. E isso significa que esse som que está sendo gerado lá fora, ele pode chegar lá dentro, mas ele tem que ter um ruído ambiente, um nível de ruído ambiente baixo o suficiente para você conseguir assistir uma televisão, por exemplo, ou conseguir conversar com uma outra pessoa. Entre os ambientes, dentro de um apartamento, né, entre unidades habitacionais distintas, a gente também tem critérios de isolamento. Então, entre salas e quartos, as paredes elas têm que isolar 45 decibéis. Entre duas salas, o isolamento tem que ser de 40 decibéis. Entre salas e áreas comuns do prédio, o isolamento tem que ser de 30 decibéis. Então, esse isolamento, uma parede de tijolo maciço, tijolo furado, ela já dá conta desse isolamento mínimo que tem que ter entre salas e quartos, não, entre salas e salas. Mas se você propõe um projeto que eu tenho a sala de um apartamento, fazendo parede de meia, né, dividindo com o quarto do outro apartamento, eu estou gerando uma demanda de isolamento maior do que o sistema convencional ele exige, né? Ele dá conta de fazer. Isso quando eu falo de paredes maciças. Na hora que eu começo a colocar a janela, olha o que acontece. Eu tenho aí uma parede maciça aí que tem um isolamento de 50 decibéis. Na hora que eu vou começando a colocar 1/8 de vidro, ela já passa a isolar 29. Ela isolava 50, ela passa a isolar 29. Então, qualquer intervenção que eu faça de porta, janela, enfraquece muito o sistema construtivo. E aí, por isso que a gente vê muito falando sobre esquadrias acústicas, a demanda sobre esquadrias acústicas, é porque, na verdade, o mais importante é você investir na abertura, no isolamento da abertura, porque ela enfraquece o isolamento da construção tradicional, que é o tijolo, por exemplo. E aí eu posso pensar também na questão do meu layout. Os arquitetos, eles devem pensar primeiro nessa questão do layout, dessa organização do projeto, nesse partido arquitetônico, de forma com que minimize problemas acústicos. Aqui eu tenho um exemplo de um projeto que é um projeto que eu faço, dou consultoria para a norma de desempenho, né? Prédio de edifícios, um edifício de apartamentos. E aqui tem a frente do prédio, ela está aqui, né, desse lado esquerdo, e a frente da rua, ela está voltada para uma rua silenciosa, mas a parte do fundo tem uma quadra, né, e essa quadra vai ser a fonte de ruído para os meus vizinhos, né, para os proprietários do prédio. Além disso, tem uma outra situação que são as áreas privativas. As áreas privativas, normalmente, elas são lugares onde as pessoas fazem churrasco, fazem festa. E aquilo ali, na hora que eu tenho uma parede do lado, que é um muro de divisa com o vizinho, o som vai bater e vai reverberar, e vai refletir, né, vai refletir, jogando esse som direto para os apartamentos de cima. Então, é um problema que vai acontecer, não está contemplado pela norma de desempenho, ela não fala das áreas privativas, mas ela fala das fachadas. Se eu não atender, mesmo eu atendendo a fachada dentro do que a norma de desempenho exige, que é os 30 decibéis,
muito provavelmente eu vou ter ruídos acima dele gerado pela área privativa. Isso aí foi um problema de projeto, uma decisão de projeto. Aqui, ó, nesse mesmo empreendimento, tem um outro exemplo que eu acho legal, que é do salão de festas. Nesse salão de festas, você vê que a garagem, ela tá entre os apartamentos e o salão de festas. Então, naturalmente, ela é um isolante acústico. Se eu colocar salão de festas imediatamente debaixo do 102, eu ia ter que investir em isolamento naquela laje, investir em isolamento naquelas vedações, porque o som ele ia passar com muito mais facilidade. Na hora que eu coloco a garagem no meio ali, eu estou criando como se eu tivesse paredes duplas, né? O som que vai passar para o 102 para cima é dos carros andando e não do salão de festas. Então, o próprio projeto, ele se incumbiu de proteger a questão acústica. Dentro dos apartamentos, na planta do pavimento, a gente também consegue perceber situações onde a gente poderia evitar com uma opção de layout um layout que seja mais amigável com relação ao som, né? Então aqui a gente tem nesse segundo pavimento aqui as paredes que tem que ter um isolamento de 45, né, que são entre quartos. Ali está o quarto 203 com o quarto 204, em vermelho está 45. Entre salas, 40. A fachada ali tem que ter um isolamento de 30, a do fundo, né, porque é uma situação diferente ali. Eu tenho a pior fachada desse prédio é voltada para o fundo por conta da área de lazer. E a fachada da frente, 25. E houve uma mudança dos proprietários do apartamento 201 e 202. Esse caso é até interessante, porque na verdade é um pai e filho. Aí o que ele fez? Ele pegou um quarto do apartamento 202 e incorporou no 201. Só que aí eu tenho uma parede maior para fazer um isolamento. Essas paredes de 45 tem que realmente verificar se o sistema construtivo dá conta desse isolamento. Senão vai ter que incorporar alguma outra coisa além disso aí. Uma outra situação bem interessante e importante, né? Falo interessante, mas ela é importante, é a questão do ruído hidrossanitário. Então, a localização dessas descidas de shafts, né, essas descidas de tubulação, ela pode causar um incômodo que no projeto muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso, mas depois quando as pessoas estão usando aquele lugar, é um incômodo muito, muito sério para várias pessoas. Eu mesmo já tive uma situação de uma consultoria em que o banheiro da filha não era de norma de desempenho, que era dentro de uma mesma residência. O banheiro da filha, ele passava a tubulação na cabeça do pai, né? Assim, o quarto estava virado para o outro lado, o pai deitava numa posição que ele ficava bem de frente para a tubulação da água do chuveiro. Era uma canalização pressurizada, então ela vinha com mais força. E aí a menina acordava às 5 horas da manhã para tomar banho para ir para a escola, e o pai acordava. O pai não tinha que acordar nesse horário, ele acordava, ficava super nervoso com aquela situação. E aí o que é? Uma solução de layout que poderia ter evitado isso aí. Aí nessa imagem a gente tem, né, em roxo os pontos onde tem problemas com relação à posição da tubulação hidrossanitária. Então a gente vê ali, ó, no apartamento 501, possivelmente a pessoa que vai dormir ali daquele lado, ela vai escutar o barulho da água descendo, subindo ali, descendo, né? Da água descendo ali. E isso vai causar um certo incômodo. Então esses são lugares onde a gente tem que ter uma preocupação de isolamento da tubulação, e isso também está previsto pela norma de desempenho, que é um custo adicional para o empreendedor. Se a gente pensa lá num prédio de apartamentos com 20 andares, isso é um custo considerável, né? Ali dando um zoom, eu peguei esse projeto, eu peguei os layouts que os arquitetos foram fazendo para cada apartamento. E aí a gente vê ali, ó, o quarto, olha a posição da cama. Ela é bem encostada aonde está o chuveiro. Então a pessoa que vai deitar ali, ela vai escutar a outra pessoa que é do outro quarto, né? O acesso é pelo outro quarto, que vai ligar o chuveiro e pode acordar ele. Então é um problema de incômodo, que é previsto pela norma, é uma exigência e pode ser solucionado no projeto.
Aqui a gente tem uma outra situação, que é a situação do ruído de impacto, né? Quando eu falo de isolamento de ruído, de não deixar o ruído passar de um lugar para o outro. Tem duas formas de propagação nisso, que é o ruído aéreo. Quando eu estou falando ali na imagem, a gente consegue ver, né, uma televisão de um lado e esse som que passa pela laje chega no apartamento de cima e a pessoa está escutando a televisão. Isso é ruído aéreo. Mas no conjunto do lado, a gente tem pessoas dançando, né, ou pessoas caminhando no andar de cima. Esse caminhar no andar de cima, quanto mais rígida for a sua estrutura, mais ele passa como ruído estrutural. E ele é um toque-toque, que só é possível solucionar de uma maneira econômica durante a obra. Isso aí a gente faz colocando uma manta sob o contrapiso. Existe também uma exigência de isolamento mínimo, né, o LNTW, e a gente usa materiais como esses aqui, ó. Isso aqui é uma manta de resíduo de borracha. Ela fica debaixo do contrapiso, o contrapiso vem em cima dela aqui, formando uma camada de 4 a 8 centímetros, e o material de acabamento é o material que a pessoa quiser usar, né? Um porcelanato rígido, ele não vai, ele tem que dar conta de amortecer sem trincar essa superfície. Mas aqui a gente vê, por essa imagem, como que é gerada essa questão do ruído estrutural. Então, o celular tocando, vibrando, né? Tá só vibrando. E como que altera a questão da superfície que eu coloco debaixo dele. Então, o ruído estrutural, ele só é resolvido na fonte. Então, se a fonte é a pessoa pisando, eu tenho que colocar uma coisa debaixo ali. E isso fica debaixo desse contrapiso, que é esse tipo de solução construtiva aí. A gente vê a manta tem que subir no rodapé, tem que passar pela camada de contrapiso, porque senão essa estrutura do contrapiso pode vibra a parede e passa o toque-toque para baixo do mesmo jeito. Então tem um detalhe construtivo importante. Na imagem do lado tem uma sobreposição das mantas, porque se não houver, se existir um lugar onde eu tenho contrapiso encostado na laje, esse som vai passar da mesma maneira. Eu posso pensar nisso depois, posso, mas aí eu vou engessar um pouco as soluções. Nesse caso aí a gente tem um piso vinílico. O piso vinílico, como ele é uma borracha, ele vai amortecer esse impacto, não vai deixar esse som passar para baixo. Então é uma solução que vai depender da opção de acabamento do proprietário, né? A gente pode tentar isolar esse ruído com forro, mas é muito mais difícil, vai gastar muito mais. Então é um problema a ser resolvido durante a obra, durante o projeto. Não tem muito como fugir disso. E aí, pensando nessa história do projeto mesmo, a gente vê aí, ó, como que o projeto pode minimizar o gasto com isolamento. Então eu tenho duas implantações, esse U é o mesmo desenho, é a mesma área, só que uma está com o U virado para frente, para frente da fonte, né, que é o ruído de tráfego, e a outra está virada de costas. Nessa primeira opção da esquerda, o que acontece? Essa parede toda do perímetro inteiro é uma parede que está exposta ao ruído. Então eu vou ter que gastar mais nesse isolamento ali. E na outra solução eu tenho uma área muito menor de fachada para poder isolar. Então olha como que é o mesmo desenho, a mesma área, disposto de forma diferente, vai diminuir o custo com o isolamento. E na parte de baixo a mesma história, né? A gente tem como se fossem vários edifícios, um conjunto, a forma da esquerda, ela cria uma situação em que os prédios que estão na frente, eles têm que ter um tratamento para poder fazer esse isolamento, e os prédios de trás já estão protegidos. Quando eu viro isso 90 graus, eu estou criando uma área de reverberação entre eles ali, aumentando a questão do ruído do tráfego que está chegando em todos os apartamentos, né? Toda a fachada, e que eu poderia ter resolvido isso no primeiro desenho, que é o desenho da implantação. Isso acontece o tempo inteiro na cidade, né? Aqui tem uma vista aérea, né, de um bairro daqui da minha cidade de Patinga, e aqui tem uma solução, né, decorrente do plano diretor, que é o recuo por conta da janela, né? Então você pode, até alguns anos atrás, você poderia colar na divisa desde que você não tivesse janela. Na hora que você coloca a janela, você tem que recuar ali 1,5 metro.
Aí esse recuo ele gera esses fossos, esses buracos no prédio, né? Então, quem nunca percebeu que quando você está lá na cozinha, que normalmente essas áreas são as áreas da cozinha, a pessoa que está lá embaixo está escutando o outro que mora lá no 10º andar, conversando, como se estivesse conversando no ouvido dele. O que está acontecendo ali? O som está batendo, refletindo, está sendo direcionado para os vizinhos. Então a gente tem, eu gosto de chamar isso de fosso de reverberação. É um problema da implantação que gerou uma situação problemática para o ruído, né? Dentro dos apartamentos, dentro das residências, as plantas mais simples que a gente pode ter aqui, ó. Esse aqui a gente tem quartos que estão protegidos uns dos outros através do banheiro. O banheiro virou um elemento que isola. Entre essa suíte, o quarto da esquerda, a gente tem um corredor. Entre os outros 2 quartos que tem uma parede que divide um do outro, a gente tem armários, né? Você podia até melhorar um pouco mais isso aí. Eu podia deslocar as portas, né? A porta do quarto com a cama rosa dava para fazer isso, e fazer com que o armário viesse até a ponta. Ele ia virar um elemento de isolamento. Isso já ia solucionar um problema. Aqui a gente tem uma situação semelhante, né? Então tem um quarto, uma suíte, um banheiro social e um outro quarto. O banheiro é o que vai ser o grande elemento isolante entre os 2 quartos. E aí tem uma outra conversa. Nós falamos o tempo inteiro aqui de isolamento, da questão do ruído da rua que incomoda, de um vizinho que incomoda o outro. E eu não falei no início que quando a gente tem lugares onde eu tenho que projetar o som da voz, onde eu tenho um interlocutor, né, um ouvinte e uma pessoa falando, ou uma banda tocando e alguém escutando, eu tenho que tratar esse ambiente para fazer com que não aconteça excesso de reverberação, né, o eco, né, na fala dos leigos. Como que eu trato isso, né? Com materiais de absorção que controlem a projeção do som. Então, às vezes eu preciso de materiais de reflexão para projetar o som para o final e materiais de absorção para poder controlar as reflexões indesejadas. Esse vídeo que vai passar aqui, ele é bem legal porque ele mostra a influência dos ambientes, dos volumes dos ambientes e dos materiais que eu tenho ali no tipo de som que eu projeto. Então, vou colocar aqui para vocês ouvirem. Just give me a good delay to make my last words stay. Just give me a fast reverse to make my last words longer. I don't wanna leave alone in 9,000 years. No reverb will still exist, so I don't feel it too dangerous. If death is not just a gossip, let me introduce you to the lawbreakers. Let me show you the revolutionaries. Hidden with unspeakable, we want to reach grace. Love is like God, a representation, but music is a neurological. Music a face to make me feel better, but I will never forget that I'm alone. Ooh, just give me a good delay to make my last words stay. Just give me your best reverb to make my last words longer. I don't wanna leave you alone. You will always be my echo. We are all talkers, knowing that we are all alone.
eu acho legal nesse vídeo porque ele mostra os diferentes ambientes e como que ele se comporta com relação ao som. E fica parecendo que nenhum pode ter reverberação, mas isso é de acordo com o tipo de uso que eu vou ter ali, né? Então aqui, ó, existe uma norma, que é a NBR 12179, que ela fala qual que é o tempo ótimo de reverberação para cada tipo de espaço. Então a gente vê aqui, ó, um cinema, isso varia de acordo com o volume. Então, quanto maior o volume, maior é o tempo de reverberação. Isso acontece naturalmente. E a projeção do som também, quando os ambientes vão ficando maiores, elas também, a reverberação tem que ajudar a projetar esse som. Do som que está sendo tocado, está sendo dito ali. Então a gente vê o cinema, ele tem um tempo de reverberação, cinema, sala de conferência, mais baixo. Valores que vão de 0,4 até 1,3 segundos, né? Já as igrejas, lugares que tem música de órgão, eu tenho valores que vão de 0,8 segundos até 2,1 segundo ali, acima do 2,2. Por que isso? Porque a música com o órgão, ela precisa de ter a reverberação para ela preencher o ambiente, para ela preencher o espaço. Eu não posso ter um som seco. Então, dependendo do tipo de instrumento, do tipo de uso, uma ópera, se botar um soprano para poder cantar ali num lugar que eu tenho um espaço muito seco, com pouca reverberação, vai acabar com a voz dela e ela não vai conseguir projetar o som da maneira correta. Então, o tempo de reverberação varia de acordo com o uso, né? A demanda, o tempo ótimo de reverberação varia de acordo com esse uso. E existem algumas formas de vocês perceberem esses diferentes tempos de reverberação. Que tem um link que mostra as variações dos tempos de reverberação, 0,2, 0,5, 1 segundo, 1,5, e vocês vão percebendo a diferença disso aí. Mais ou menos como aconteceu ali no vídeo. E aqui é a fórmula básica do tempo de reverberação, né? Então é diretamente proporcional ao volume e inversamente proporcional à absorção que eu tenho no ambiente. Aqui eu vou passar rapidinho um projeto, né? Um projeto que mostra esse comportamento acústico. Então você vê ali, ó, tempo ótimo de reverberação desse projeto aqui, 0,5 segundos. Se eu não faço um tratamento acústico, em 500 Hz eu tenho 3,86 segundos. Então o objetivo do projeto é pegar o 3,86 e passar ele para 0,5. E aí, como que eu faço isso? Eu tenho que especificar o material, aqui eu tenho as tabelas que mostram isso. Então toda vez que chega um material novo, o que me interessa é essa curva da absorção por frequência. E qual que é a quantidade de material que eu tenho que colocar. E a localização desses materiais, né? Então aqui, ó, a gente tem esse material aqui de catálogo da Trisoft, né? Que é esse material aqui, ó, a lã de PET com o tecido na frente. E aí eu posso mudar o tecido que eu quiser. Essa imagem do catálogo é uma imagem de um projeto meu, vou mostrar ele mais na frente, que foi feito os quadros da Via Sacra dentro de uma igreja para poder absorver o som. Aqui passa rapidamente um home theater, né? Um home theater é um lugar onde eu tenho que ter um tratamento acústico, porque se eu não tiver, eu estou gastando dinheiro à toa com o meu equipamento, né? Então ali, ó, primeira coisa, começou um projeto, isso aqui é a imagem final desse projeto, mas começou um projeto, o que eu preciso resolver? Descobrir quanto que eu tenho que isolar. Então eu estou pensando ali que eu tenho um ambiente externo com 85 decibéis, tem que chegar ali dentro 45, que existe uma outra norma que é a 1052 que fala isso, então o meu isolamento tem que ser de 40. E esses são os materiais que eu especifiquei ali, o painel wall para piso, o drywall com lã de vidro com 50 milímetros e as portas que garantem esse isolamento na entrada e saída ali. Feito o isolamento, isso aqui eu estou mostrando os materiais, mas existe um cálculo para poder compor o isolamento de cada um deles. Eu parto para a questão da reverberação. Então, esse é o comportamento do ambiente, os 3,86 segundos em 500 Hz, eu tenho que baixar para 0,5. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou inserindo os materiais com os coeficientes de absorção deles, nos lugares que eu tenho a percepção de que é o lugar que vai precisar de mais absorção ou não, e faz com que esse som, essa reverberação volte para o 0,5. Então esse material que eu tenho aqui, essa parede no fundo ali, isso
um material como esse aqui, né? Que é uma madeira, um MDF, perfurado e ranhurado, que garante essa absorção ali. Os quadros são desse material que eu mostrei antes, né? Da Trisoft. E a localização desses espaços, ela foi pensada junto com o arquiteto, na verdade a arquiteta aí, para poder fazer com que a projeção do som chegue de uma maneira correta nas pessoas ali. Onde mais eu preciso de pensar em projetos específicos de acústica? Até agora a gente entendeu que a gente não faz projetos sem pensar em acústica, mas existem lugares onde eu preciso de um especialista em acústica para poder tratar esses lugares, né? Teatros, auditórios, igrejas, call centers, salas de aula, salões de festa, salas de reuniões, casas noturnas, home theater, né? Que a gente tem a Filarmônica de Helsinki, que ela é super interessante, que ela é toda de vidro, a pessoa vê, tá circulando ali por fora, ela vê o que está acontecendo ali dentro, mas ela não escuta nada. Então, um negócio assim, uma experiência incrível. E você vê que tem a questão da forma, dos materiais, do que faz com que esse ambiente projete essa orquestra para quem está ouvindo, né? Então, quem entende, ela sabe exatamente qual é o lugar que ele tem que sentar para poder perceber o som de uma maneira correta, né? Aqui a gente tem o teatro, né? O Teatro Centro Cultural Uzi Minas, projeto do Marco Antônio Vec. O auditório do Hospital Márcio Cunha, projeto meu, que tem essa questão desses materiais, ó, essa madeira que tem aí, é essa daqui, ó. Aquela parte de madeira é uma madeira perfurada. E o forro é o forro de gesso cartonado perfurado. Esse quadradinho aqui. E ela tem um escalonamento ali que é para poder fazer a difusão desse som. E a forma, né, dessa plateia é uma forma para fazer com que todo mundo fique o mais próximo possível do palco. E aí ele vai ouvir esse som direto. Não é à toa que um auditório ele é escalonado. O que a gente vê, a gente escuta com nitidez. Isso aí é uma premissa básica, muito importante para a questão acústica. Aqui é a igreja que eu comentei com vocês. Então, essa igreja tem uma história muito legal, que ela é tombada, então ela não poderia receber nenhum tipo de intervenção nova. E tinha tem até um vídeo meu explicando direitinho essa questão dessa igreja. Ela já tinha uns quadros da Via Sacra lá, mas eram uns quadros pequenos, de madeira, e eu perguntei se os quadros eram tombados. E aí o que eu fiz? Eu fiz o cálculo do material, pensando que eu usaria esse material, então nesse caso eu parti do material para poder fazer, né? E calculei a área que eu precisava, dividi pelos 14 passos da Via Sacra e me deu o tamanho que eu precisava ter desse quadro para ele poder fazer essa absorção. Além disso, eu fiz os baffles, né, que são esses elementos aqui em cima pendurados, parecem umas bandeirinhas, que eles são removíveis, então para a questão do tombamento não tem problema, né? E a parede do fundo ela já tinha uma intervenção, e aí foi substituído pelo Sonare, que é um material de absorção também. Igrejas, né? Igrejas, eu já comentei a questão do pastor que fala e precisa ser ouvido. Normalmente tem uma situação muito comum numa igreja que a pessoa sentar debaixo de uma galeria, que está curiosa para conhecer aquela igreja, ela senta no pior lugar. E aí normalmente o som que chega ali é o som super, com muita reverberação. E ela não fica, né? É um lugar onde a pessoa não se sente bem. É o que eu falei, a questão do conforto acústico, ele é muito subjetivo. Às vezes você está incomodado, você não sabe o que está te incomodando. Você está num restaurante, aquele restaurante não é bom, mas por que ele não é bom? Ah, não sei, a comida é até boa, mas eu não gostei de ficar ali. Ele é tão barulhento, ele tem tanto ruído de fundo, que você não se sente bem ali, você tem que falar gritando. Então você senta para assistir uma peça, ou para assistir lá uma missa, um culto. Você não entendeu o que a pessoa está falando, você não tem paciência de ficar ali, isso te incomoda, né? Então é um lugar onde você precisa de ter um tratamento acústico. Nas escolas, existe um lugar mais importante do que você ter uma nitidez, uma inteligibilidade do que o professor está falando para o aluno? Se você não compreende aquilo, o aluno, eu gosto muito de falar isso assim, os alunos de ensino infantil, isso é mais importante ainda, são crianças que estão aprendendo a falar, né? Então tem uma fase onde que a criança fala, ela aprende por repetição, então se ela não escuta direito, ela não vai falar direito. Então as escolas são lugares onde deveria ser obrigatória a questão da acústica.
Welcome to Armstrong Ceiling Reverberation Time Test. Esse aí é um auditório, né? E aí é um auditório de uma escola que eles fizeram. É interessante essa história aí. É um projeto novinho, assim. Acabei de entregar ele para o cliente. Eles tinham um problema com o vizinho. Os vizinhos reclamavam do uso do auditório. E aí a pessoa foi lá e fechou o auditório todinho. Fechou parede, fechou janela, tinha uma telha metálica que gerava muito ruído. Aí eles colocaram um forro com lã de vidro por cima. Mas na hora que fechou tudo, criou um excesso de reverberação ali dentro. Aí você não entende nada. E aí um aluno vai apresentar um Dia das Mães, estão lá todas as mães e os pais lá. Não consegue entender que música eles estão cantando. Então, tem que ter tratamento acústico, tem que se preocupar com isso. Salões de festas, né? Os salões de festas são lugares em que a acústica ela acontece pelo problema, né? Normalmente os vizinhos reclamam, esse salão de festa precisa de ter um isolamento acústico. Mas ele é um lugar como um restaurante. Se você não tiver um conforto acústico para aquele lugar ali, você não tem muita paciência de ficar. Ele te incomoda, né? Uma festa que as pessoas começam a falar alto, você não entende, você não consegue, você vai fazendo o que a gente chama de efeito lombardi, um fala alto, outro vai falando mais alto para poder ser ouvido, e aquilo é um ciclo, né? Vai piorando mais ainda a questão do ruído ali dentro. Ambiente de trabalho, né? Espaços corporativos, esses open plan ou open offices, são escritórios que tem tipo 100 pessoas trabalhando, todo mundo tendo que ficar na sua estação de trabalho, falando no telefone, falando com alguém, concentrado, e o outro está ali do lado, fazendo a mesma coisa. Então, se não tiver um tratamento acústico adequado para esse lugar, tem problemas de produtividade, né? Também quem tiver mais interesse nisso aí, tem uma série de vídeos que eu fiz a respeito disso aí, porque é um lugar, é uma questão de saúde e de produtividade da empresa. Nas salas de reuniões, né? Hoje em dia a gente tem muitas histórias de videoconferência, nós estamos aqui praticamente numa situação dessa de videoconferência. Então, se você não capta bem esse som, você está transmitindo uma informação com problema, né? E essa informação com problema ali perde o dinamismo da reunião. Então, uma videoconferência que ela faz é fazer com que a pessoa que está lá do outro lado pareça que ela está ali dentro do mesmo espaço. Se você não tiver uma acústica boa naquele lugar ali, você não vai conseguir fazer com que a reunião aconteça de uma maneira dinâmica e fluida, né? Onde mais? A gente tem restaurantes, hospitais, áreas gourmet, os coworkings, né? Uma pulverização de coworking aí, os open spaces, as praças de alimentação. Aqui é um projeto de um coworking que eu desenvolvi. E aí, esse aqui, ó, eu nem preciso falar de acústica aqui, mas eu fiz um zoneamento do lugar pensando nessa questão dos ruídos. Então, o que está em vermelho é onde vão ficar as crianças, é uma área kids que tem lá. As estações de trabalho coletivas ficam no meio do caminho, porque elas se incomodam com as crianças, mas não tanto quanto as individuais. As individuais ficam mais recuadas. Então, tem uma gradação do ruído ali que vai me ajudar numa economia de materiais que eu posso usar ali. As praças de alimentação são lugares extremamente reverberantes. Eu vou propor para vocês um teste, assim, entre numa praça de alimentação que não tenha tratamento acústico e tenta escutar uma mensagem de WhatsApp. Você tem que colocar no máximo e você não consegue ouvir, porque o som que está sendo gerado ali é tão alto e ele é tão misturado que você não tem uma sensação de que você está confortável ali. É um lugar barulhento. Eu, particularmente, sou muito incomodada com praças de alimentação. Os restaurantes, né? Aqui é um restaurante que a gente fez de uma amostra, que tem esses painéis de gesso acartonado também, que foram como nuvens, e nós fizemos um piloto aqui de uma coisa que nós temos vontade de fazer sempre, que é o antes e depois, para mostrar para as pessoas a diferença, porque a questão da subjetividade, ela torna o trabalho um pouco assim, como se fosse escolha, e não é, né? Então, olhem o antes e depois desse projeto.
Sentada em minha cama, tomando meu café pra fumar. Elas toda vez E é isso, né? A questão da acústica, ela tem que ser prevista pelos arquitetos, porque o arquiteto, ele é o profissional que entende de acústica, que sabe dessas demandas, que sabe que os espaços, eles são sentidos não só pelo olhar, mas pelo tato, pelo olfato, pela audição, né? Então, antever os problemas, direcionar os problemas para as pessoas mais indicadas ou tentar resolver isso de uma maneira inteligente no projeto é papel do arquiteto, né? E eu falei no início que o som não é palpável, né? Mas ele pode ser manipulável. Vou mostrar para vocês o som palpável. E aí eu finalizo a nossa conversa aqui. Fico à disposição de vocês, se vocês quiserem perguntar, fazer algum tipo de questionamento, mais informação, eu estou disponível. Eu queria agradecer a Lúcia, né, e a Nathalie pelo convite. Achei bem bacana a proposta da gente poder continuar, mesmo com esse isolamento, e essa oportunidade de chegar até vocês de uma outra maneira. Fico à disposição aqui, estão todos os meus canais de comunicação ali. Espero que vocês gostem e confirmo o desafio aí. Espero vocês lá, as imagens dos meus interlocutores. Obrigada, um abraço.